Amém? Todos acharam? Salmo de número 20. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao teu ungido. Dos seus santos céus lhes responde, com o poder salvador da tua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra, que tenho certeza, meu Deus, que falará conosco nesta noite. Obrigado pela presença gloriosa do teu Espírito Santo neste lugar. Obrigado, Senhor, pela a tua igreja aqui presente. Nós te agradecemos, nós te louvamos. E a minha oração, Pai, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz. Tenha misericórdia de mim. Ó Deus, me conceda a unção do teu Espírito Santo para ministrar a tua palavra. Que não seja simplesmente um homem, mas um homem usado pelo Senhor no nome de Jesus. Assim nós cremos para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? O título desta palavra desta noite: Vitoriosos pelas misericórdias de Jesus. Vitoriosos pelas misericórdias de Jesus. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa, ou são as causas de nós não sermos consumidos. Nós vivemos debaixo de uma misericórdia. E quando nós olhamos para nós mesmos, quando eu olho para mim, como pecador que sou, eu percebo que o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele tem tido muita misericórdia de mim. Eu tenho certeza que você também deve pensar assim. Se você começar a imaginar o seu dia a dia, aquilo que você faz, as palavras que você fala, nós vamos perceber que nós somos falhos, nós somos pecadores. Quando eu falo isso, é se comparando à santidade de Deus. Deus é tão santo, é tão poderoso, que nós deveríamos realmente, como faziam antigamente, vestir de saco e cobrir-se de cinza para chegar-se diante de Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso e nós somos falhos, e nós temos esta graça diante de nós, nós temos as misericórdias do Senhor reinando sobre nós. E esse texto, eu quero começar aqui o primeiro ponto. Esse texto fala de defesa do Senhor, das misericórdias do Senhor. Somos ouvidos e defendidos pelas misericórdias do Senhor durante as nossas dificuldades. Os primeiros versículos vai nos dizer isso, que nós somos ouvidos e defendidos por Deus, mediante a sua grande e rica misericórdia, quando nós estamos em dificuldade. Quando nós estamos em dificuldade, em apuros, nós buscamos socorro em Deus e Ele nos atende. As duas maiores necessidades do ser humano, eu creio que é ser ouvido por Deus e ser atendido por Deus. Muitas pessoas, elas buscam a Deus, elas oram a Deus e às vezes ela percebe que Deus parece que não está ouvindo a sua oração. Então uma das grandes necessidades do ser humano, eu creio que é ser ouvido por Deus e ser atendido por Deus. O versículo 1 diz assim, o salmista orando, né? É uma oração do salmista. Ele diz assim, que o Senhor te responda no tempo de angústia.
está falando de resposta, a necessidade do homem de ser ouvido. E o nome do Deus de Jacó te proteja, está falando de proteção. Então, as maiores necessidades do ser humano é ser ouvido por Deus e ser atendido por Deus. E nós temos esta garantia da palavra, de que Deus ouve sim as nossas orações. Como o salmista está dizendo, ele está exclamando que o Senhor responda no tempo da sua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Esta é a minha oração para esta igreja nesta noite. Eu creio que esta também é a oração da igreja para comigo. É a oração de cada um de nós, uns pelos outros. Que o Senhor te responda no tempo da sua angústia. Nós temos essa certeza. Isto é a misericórdia de Deus. Isto é a grandeza da misericórdia de Deus. Isto é a nossa vitória debaixo de uma misericórdia de Jesus. Porque nós não conseguimos nada se não for através de Cristo, através da sua palavra. Já tenho dito que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós possuímos vem do Pai, vem de Deus. Nós somos apenas administradores, gosto muito de falar isso porque isso é a verdade. Nós não somos nada sem Deus, mas mesmo nós não sendo nada sem Deus, nós sendo pecadores, Deus ainda nos amou de uma tal maneira. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira, quer dizer, de uma maneira inexplicável para o homem, que Ele enviou o seu Filho para nos perdoar e para nos garantir uma salvação, para garantir a vida eterna. E por isso, irmãos, nós temos esta certeza de que Deus nos ouve, que Deus ouve as nossas orações. Deus sempre te atende. Se você estiver com o seu coração sincero diante de Deus, as suas orações Deus responde. É isso que Deus está falando conosco. Em Números capítulo 11, versículo 23, o Senhor respondeu a Moisés e disse: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés, ele estava talvez aqui em algumas dificuldades, em algumas dúvidas, vamos dizer assim, e o próprio Deus disse para Moisés: Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Não, a resposta é não. O poder do Senhor não está limitado a nenhuma circunstância. O poder do Senhor não está limitado em nenhum momento. Isso quer dizer que toda hora que você orar, toda hora que você clamar ao Senhor, pelas misericórdias do Senhor, Ele vai te ouvir, amém? O Senhor te responda, o Senhor te responda no tempo de angústia. Interessante que o versículo fala de um tempo de angústia. Ele está afirmando que há um tempo de angústia. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. O salmista está dizendo que haverá o tempo de angústia, mas o Senhor nos responde no tempo de angústia. Nós precisamos de resposta de Deus, justamente no tempo de angústia. Quando as coisas vão bem, nós às vezes nem lembramos de orar. Quando as coisas estão indo tudo bem, nós não lembramos de buscar a Deus, de pedir a Deus. Está certo que isso não deveria ser uma prática, porque quando as coisas estão bem, aí que você tinha que fazer altares, tinha que louvar o Senhor, tinha que agradecer. Ah, não tenho nada para pedir, pastor. Então adore, então agradeça, então louve o Senhor. Nós temos que manter a nossa adoração a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz assim: assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Isso está mostrando para nós, querido, que quando Deus responde para você, a palavra que Deus respondeu para você, Ele vai cumprir. A palavra não volta vazia. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite tem promessas de Deus, assim como eu tenho promessas de Deus. Muitas coisas já se cumpriram e muitas coisas ainda vão se cumprir na minha vida e vão se cumprir na sua vida também. Se você ouviu um dia Deus falando que vai fazer algo na sua vida, esse texto está dizendo que as palavras do Senhor não voltam vazia. Se você orar ao Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele te dá uma resposta por causa da sua misericórdia. Não porque eu mereça, não porque você mereça, mas por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Antes de acontecer o problema, antes de você nascer, Ele já existia. Ele é antes de todas as coisas e tudo, e nele tudo subsiste. Quer dizer, Ele tem o controle sobre todas as coisas. A sua oração, Deus responde.
Se você estiver ligado em Deus, lembre como eu sempre digo, se você estiver no temor do Senhor, adorando ao Pai, em espírito, em verdade, o Senhor te atenderá no momento de angústia. Essa é a resposta que nós temos. Somos ouvidos e defendidos pelas misericórdias do Senhor durante as nossas dificuldades. Esse texto ainda nos ensina, meus irmãos, que a nossa ajuda só pode vir do templo, ou melhor, do trono, do santuário. A nossa ajuda só pode vir do santuário, do trono de Deus. Em outras palavras, quem tem uma vida de altares dedicado a Deus não ficará sem resposta. Lembre-se disso. Quem tem uma vida de altares não ficará sem resposta. O versículo 2 diz assim: do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. É no trono de Deus que nós temos que buscar. É no trono de Deus que nós buscamos o auxílio e ajuda. Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39 diz assim: eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de um ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Lá no Velho Testamento, Deus já estava aqui simbolizando a maneira como nós deveríamos adorar a Deus. Não é uma vez aqui, uma vez acolá. A Bíblia está dizendo que era de manhã e de tarde. Então nós precisamos fazer altares ao Senhor, lembrar-se de Deus de manhã e lembrar-se de Deus de tarde. Deveria ser a nossa rotina como filhos de Deus. Se nós tivermos, meus irmãos, esta vida de altar dedicado a Deus, se nós tivermos essa dedicação em orar ao Senhor continuamente, em ter uma dedicação todos os dias de altar, lembrar-se de Deus, lembrar da sua obra maravilhosa, lembrar do seu poder, lembrar da sua grande misericórdia, meus irmãos, o Senhor irá te atender, porque é do santuário, é do trono. E como que nós podemos chegar ao trono de Deus? É através do nosso sacrifício diário, é através da nossa oração, é através dos nossos altares, altar de adoração. Hoje não precisa mais de um altar de sacrifício de animais, mas você precisa fazer altares na sua casa, lugar de adoração, lugar de oração, lugar de intimidade a Deus. E com certeza, meus irmãos, esta ajuda virá do trono de Deus para você, porque Ele responde às suas orações. Salmo 55, versículo 17, para completar, diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Salmista vai mais além. Salmista agora não é só de manhã e à tarde, ao meio-dia também. Isso mostra, meus irmãos, que nós precisamos ter uma vida contínua de altares, prestar altares a Deus, oração a Deus, louvores a Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Nós temos que estar com o nosso pensamento ligado em Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de altares ao Senhor, dedicado em adoração a Deus, servindo ao Senhor de corpo, alma e espírito. Nós não podemos lembrar-se de Deus só no momento de reuniões na igreja, mas o altar é feito em casa, lá na mesa, lá quando você estiver almoçando, lá é um altar ao Senhor, porque ali você está recebendo a providência do maná do céu sobre a sua mesa. Lá no seu leito deitado, descansando, ali também é um altar, porque Deus te deu descanso. Você tem que louvar e agradecer a Deus. Nossa vida é cheia de altares. É que às vezes nós não percebemos e nós não adoramos a Deus da maneira que Ele merece. Nós precisamos dessa ajuda que vem do santuário. O grande privilégio, meus irmãos, que nós temos dentro desta palavra, olhando aqui para o versículo 3 e versículo 4, nós temos 4 privilégios. 4 privilégios que vem do Senhor Jesus Cristo para nós. Versículo 3 diz assim: lembra-se de todas as tuas ofertas. O Senhor está vendo as suas ofertas. Aceita os teus holocaustos. O Senhor está vendo o seu sacrifício. Segundo, conceda-te o desejo do seu coração. O Senhor concede o desejo do seu coração. Em quarto lugar, e leve a efeito todos os teus planos. 4 situações, 4 privilégios que nós temos quando nós já chegamos a Deus,
Quando nós criamos altares ao Senhor, Ele vai lembrar das suas ofertas, Ele vai lembrar dos seus sacrifícios, Ele vai conceder o desejo do seu coração, Ele vai realizar todos os teus planos, porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e Ele ouve a sua oração, como nós começamos a ler no versículo 1, que Deus te responda, que o Senhor te responda no tempo de angústia. O Senhor está sempre respondendo. Pessoas estão vivendo uma multiplicação de Deus na sua vida. Você também pode viver esta multiplicação de Deus na sua vida, espiritual, material, se você realmente fizer da sua vida um altar a Deus, em adoração a Deus. Deixar de lado todos os velhos, o velho homem, todo o velho costume, toda a incredulidade, e acreditar que Deus é que está falando. É Deus que está abrindo os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para entender estas coisas. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus, aleluia. Eu te fortalecerei e ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, aleluia. Meus irmãos, nós temos esses privilégios de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está observando, que o Senhor realiza o desejo do nosso coração, e a palavra do Senhor está dizendo ainda mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, não temas, porque eu estou com você, a minha mão direita está segurando você. Esta é a garantia que nós temos. Quando nós estamos servindo a Jesus, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e verdade, quando você realmente tem uma vida de altar, em dedicação a Deus, quando você realmente é um adorador, Salmo 4, versículo 3, olha o que diz Salmo 4, versículo 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O salmista está dizendo: o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te ouvir, se você for um homem piedoso, um homem santo, um homem realmente que escolheu adorar a Deus em espírito e verdade. O Senhor te responda no tempo da angústia, o Senhor te responderá no tempo de angústia. Eu não tenho dúvida de que as misericórdias do Senhor estão sobre você, estão sobre nós, estão sobre esta igreja. Você não pode duvidar disso. Se algo ainda faz você duvidar, é porque há uma incredulidade no seu coração, e a incredulidade nos afasta de Deus. O pecado também nos afasta de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa confiança está na vitória de Jesus, nosso Rei. A nossa confiança está na vitória de Jesus, nosso Rei. E por causa da sua vitória, seremos atendidos por Ele. Entendeu? A nossa confiança está na vitória de Jesus. Foi Ele que venceu por você. Foi Jesus que venceu por nós. E por causa da vitória de Jesus, nós seremos atendidos por Ele. Quando nós orarmos, por isso que o salmista está dizendo que o Senhor te responda, o Senhor te responderá. Mas por que Ele responde? Por causa da misericórdia de Cristo. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bonzinho, não, é por causa da misericórdia. Nós não merecemos nada. O mais justo homem da terra ainda não merece nada. Quem fez tudo por nós é Cristo. Cristo é aquele que nos dá vitória. A alegria da nossa vitória em Cristo precisa ser contagiante. Isso que eu te falei, isso significa que a nossa vitória, ela existe porque Cristo venceu por mim, Cristo venceu por você. Você está aqui nessa noite, gozando desse privilégio de ouvir a palavra, de louvar ao Senhor, foi porque Cristo morreu na cruz, foi porque Ele salvou a sua vida, foi porque Ele pagou os seus pecados. É por causa da vitória de Cristo que nós somos vitoriosos. E esta vitória precisa ser contagiante. Essa vitória precisa ser contagiante. Nós precisamos erguer a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 5: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos a nossa bandeira, aleluia, em nome do nosso Deus. Que o Senhor te atenda todos os teus pedidos. Mas nós precisamos erguer a bandeira. Estava todo mundo erguendo a bandeira dia 7 de setembro.
a bandeira do Brasil, né? Maravilha, linda, festa maravilhosa. Mas nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Como seria bom se nós envolvesse essa multidão de pessoas pelo Evangelho? Será que nós conseguiríamos juntar aquela multidão de pessoas para dizer que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo reina sobre toda a terra? Será que nós conseguiríamos juntar aquela multidão de pessoas para dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado? Será que nós ainda estamos empolgados? Será que isso ainda nos contagia, como contagiou agora no dia 7 de setembro? Talvez nós aqui não mereçamos isso, porque nós não fomos para lá, né? Mas muitas pessoas, às vezes até idolatram. Nós temos que cuidar com isso. Talvez nós já estamos partindo para a idolatria de um homem. É um homem apenas. Ele não é um super-homem. Ele não é o Cristo. Ele pode sim satisfazer a necessidade de uma nação, mas não podem ser adorados. Não pode ser tão bajulado como às vezes nós estamos vendo. E às vezes o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Cristo, aquele que é Rei de todos os reis, aquele que merece toda a honra e toda a glória, ninguém se manifesta, ninguém faz barulho, fica todo mundo quietinho, ninguém levanta a sua bandeira. A nossa confiança está na vitória de Jesus. A sua confiança é em Cristo. A sua confiança não pode estar no Bolsonaro. A sua confiança não pode estar no Lula. A sua confiança não pode estar em nenhum partido político. Mas a sua confiança está em Cristo, porque Ele que governa, aleluia. Nenhum homem pode subir a um palanque se não for Deus que leve lá. E aí, irmãos, nós corremos o risco de nós não defendermos a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Nós corremos o risco de nós não ser contagiante. Ei, Jesus morreu na cruz. Jesus perdoou o seu pecado. Você e eu merecíamos o inferno, a morte eterna. Mas Cristo resgatou você. Você sabe o que é inferno? Você sabe. Eu sei que você sabe, né? Sabe por aqui que falam. Não porque você nunca viu, mas é terrível. Mas Cristo salvou-nos deste lugar, aleluia. Cristo nos resgatou deste lugar de morte e nos deu a vida eterna. É motivo de grande alegria, é motivo de regozijarmos, levantar a bandeira. Ele vive, aleluia. Jesus vive, aleluia. Ele ressuscitou dos mortos, Ele habita nas alturas, Ele está entre nós. Jesus vive e Ele nos levará para a sua glória muito em breve. Breve Jesus voltará, aleluia. Jesus sempre será prevalente, intercessor por nós. Jesus sempre será prevalente, intercessor por nós. Ele é nosso eterno ungido, Ele é o nosso Messias. Isso é alegria. Isso é motivo de glória, aleluia. O versículo 6 diz assim: agora sei, aleluia, que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Jesus venceu, Ele é o verdadeiro ungido, Ele venceu, aleluia. Dos seus santos céus lhes responde com o poder salvador da sua mão direita. Aqui, querido, esse salmo, o rei está orando, pedindo um favor para ele mesmo, ungido de Deus, o rei. Mas nós jogamos isso aqui para o Rei dos Reis. Cristo é o nosso ungido, Ele é o Messias. Ele venceu por você, Ele venceu por nós. Isso é motivo de grande alegria. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Se o Senhor deu vitória a Cristo, o Senhor dará vitória a você, amém? Você é vitorioso. Por isso que o salmista disse que Deus te responda no tempo de angústia, e o Senhor te responderá no tempo de angústia. Você sabe por quê? Porque o ungido do Pai venceu, Cristo venceu, aleluia. E pela morte de Cristo as misericórdias nos são alcançadas. Glória seja dado ao nome do Senhor. Isaías capítulo 41 versículo 13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu te ajudarei. O ungido do Senhor, Cristo Jesus,
Ele venceu por você, Ele venceu por nós. O que eu tenho que fazer, pastor? Crer, obedecer, reverenciar, adorar, sacrificar, ofertar, tudo aquilo que cabe a você fazer, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida está por um fio. Se você não crê nisso, o inferno está esperando você, mas se você crê na palavra, o céu é o seu lugar, aleluia, e você precisa disso, nós precisamos disso. Nós precisamos do céu, querido. Nós precisamos levantar essa bandeira. Jesus vive, Jesus reina, Ele ressuscitou dos mortos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele te ajuda. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Jesus está dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão direita. Amém? Talvez você está aí preocupado com alguma coisa que você vai fazer ou tem que fazer. Mas se você fizer como salmista, orar a Deus, isso aqui é uma oração do salmista para enfrentar uma guerra. E ele está dizendo: o Senhor me responda, e o Senhor também te responde. Se você está vivendo essa dificuldade, essa dúvida, lembre-se, você tem um Deus que vela pela sua palavra, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita. Ele diz: não temas, eu te ajudarei. Deus te ajuda, meu irmão, Deus te responde, Deus abre porta para você, mas você tem que andar na linha com Ele, você tem que adorar a Ele. Você não pode ser como os fariseus. Você não pode ser como um fariseu que adora só da boca para fora. Tem que ser do íntimo, tem que ser de corpo, alma e espírito. Todo o seu corpo louva o Senhor, toda a sua mente louva o Senhor. Tudo em você tem que ser entregue em adoração a Deus. Caso contrário, não tem resposta de Deus, a não ser que você ore pedindo perdão pelos seus pecados. Deus não vai responder nenhuma oração para pessoas que não estão andando segundo a sua palavra. A única oração que Deus ouve e responde é a oração de arrependimento dos seus pecados. Quando o povo entrava em pecado, Deus não respondia. Quando o povo se rebelava contra Deus, Deus castigava, Deus trazia sua ira. Mas quando o povo se convertia, Deus novamente levantava juízes para resgatar o seu povo. Da mesma forma é com você. Da mesma forma é conosco. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. O versículo 7, eu creio que é o versículo mais conhecido desse salmo. Como é que é o versículo 7? Salmo número 20, versículo 7. Salmo número 20, versículo 7. Olha o que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o poder salvador está nas mãos do Senhor e jamais perde a batalha. O poder salvador, o poder de resposta está nas mãos do Senhor e jamais Ele perde a batalha. O texto diz: agora sei. Nós lemos aqui no Salmo: agora sei que o meu Redentor vive, que o ungido venceu. Esta confiança enche a nossa alma. Agora eu sei que Cristo venceu. Agora eu sei, se eu orar, o Senhor me responde. Agora eu sei que eu sou filho do Pai. Agora eu sei que os meus pecados foram perdoados. Isto é uma resposta, é uma afirmação que enche o nosso coração, a nossa alma, brilha os nossos olhos, penetra os nossos corações, porque nós temos que ter essa confiança. Agora eu sei, os meus pecados foram perdoados. Agora eu sei, eu não vou mais para o inferno. Agora eu sei, Jesus Cristo tem uma morada para mim. Agora eu sei, se eu orar, se eu confiar no Senhor, se eu obedecer a sua palavra, Ele vai me responder. E eu vou te dizer para você, Ele vai te responder. Deus vai te responder, mas você tem que crer com toda a sua alma, com todo o seu espírito. A criatura, a confiança da criatura, ela é cheia de barulho. A confiança da criatura é cheia de aparentes, né? De coisas aparentes, poderosas. Às vezes nós queremos crer naquilo que assusta, nós queremos ver coisas grandes, mas não, querido.
A confiança fiel, ela é silenciosa, ela é espiritual, ela é de vida. Quando você confia em Deus, você espera com paciência. É no silêncio que Deus trabalha, aleluia. É no silêncio que Deus trabalha. Às vezes você está esperando um grande evento ou uma grande manifestação, e Deus está trabalhando aos pouquinhos Deus está fazendo, aos pouquinhos Deus está trabalhando. Você nem está percebendo, porque a confiança que nós temos em Deus, nós não precisamos de grandes coisas, mas nós precisamos do suficiente para nós entendermos que Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida. É só você começar a orar e crer. Você vai ver que Deus, Ele é Deus fiel na sua palavra, e a sua palavra não volta vazia. Você tem que crer e obedecer, acreditar naquilo que o Senhor está falando. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos em Cristo, nós temos a certeza da derrota do nosso inimigo. O salmista diz que nós podemos ter a certeza da derrota do nosso inimigo. E qual é o seu maior inimigo? O inimigo aqui não pode ser uma pessoa. O inimigo aqui, as circunstâncias. Alguma coisa que está te atrapalhando, você entender que Deus está agindo, que Deus te ama. O versículo 8, lógico, o versículo 8 está falando de um confronto, de guerra. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Salmo 8, 20, versículo 8 diz: eles vacilam e caem. Está falando do contexto de guerra. Realmente, os inimigos que enfrentavam Israel, eles caíam, eles eram derrotados. Mas talvez o seu inimigo não é agora um exército. O seu inimigo não é um exército, mas é alguma coisa que está atrapalhando você de confiar mais em Deus. Alguma coisa que está atrapalhando você de ser fiel a Deus. Alguma coisa que está impedindo você se conectar com Deus. Você ter intimidade com Deus. Você orar, você clamar. Porque um crente sem oração é um crente fraco. Um crente sem oração é um crente fraco. Não vai dizer para mim que você consegue vencer as lutas sem oração. Não consegue. Se você não orar, você não consegue. Eu estou falando para aquelas pessoas que têm realmente interesse de morar no céu. Se você tem interesse de morar no céu, se você tem interesse de conhecer Jesus Cristo, de estar presente com Ele, você tem que orar. Crente que não ora não consegue vencer as lutas. O diabo te vence, as consequências te vencem. Se você não orar, você vai ser pego de surpresa. É como a Bíblia diz, é como uma presa diante de um leão, que se afasta do seu bando, ela fica sozinha, ela fica ali vulnerável, vem ali o leão e pega. A oração faz você se aproximar. A oração faz com que os anjos estejam mais perto de você. A oração te aproxima de Deus. E quando você está próximo de Deus, o diabo não pode te atingir, o diabo não pode te afetar, porque Deus te protege. E o crente que não ora é um crente fadado a perder na vida, a ficar fracassado na vida, a ser realmente um derrotado. Mas se você orar, Deus é fiel e justo para responder às suas orações. Em Cristo temos a certeza da derrota dos nossos inimigos. Eles vacilam e caem. Versículo 9, o último versículo: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Termina o versículo, o Salmo 20. Senhor, responde, conceda vitória ao rei, responde quando clamamos. O Senhor te responde. O Senhor te responde. Spurgeon, um escritor dos séculos passados, um comentário de Salmo, ele diz assim, ele define o versículo 8 como uma virada de mesa. Uma virada de mesa. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Sabe quando você está diante de uma dificuldade terrível? É o grande inimigo seu. Mas você começa a orar, você começa a buscar a Deus. Você vai ver a virada de mesa. Você vai ver, você vai se ver passando por cima das dificuldades. Porque os seus inimigos, eles vacilam e caem, mas você não. Você ergue a sua cabeça, você olha para cima e diz: o Senhor está comigo, Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, Ele me dará a vitória, Ele vai te dar a vitória. Quando você clamar e orar, Ele vai te dar a vitória, aleluia. Esse mesmo contexto, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos essa mesma narrativa, podemos assim dizer, com o rei Josafá.
O rei Josafá, quando ele se viu diante daquele grande exército, muito numeroso, ele era muito pequeno diante do exército, o que é que Josafá fez? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército. Olha só a humildade de Josafá. Senhor, nós não temos força para vencer esse exército imenso que está nos atacando. Mas ele diz assim, não sabemos o que fazer, humildade. Mas ele responde, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Então todas as vezes que você estiver diante de uma grande dificuldade, faça como Josafá, se humilha e diz, Senhor, eu não dou conta, eu sozinho não dou conta, o exército é muito grande, a dificuldade é muito grande, mas os meus olhos estão postos em ti. Isto é humildade, isto é reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, é o Senhor das nossas vidas, e nós podemos alcançar as misericórdias do Senhor. E quando nós falamos de inimigo, eu creio que o maior inimigo do homem sempre foi, desde lá do jardim do Éden, desde lá de Lúcifer, quando rebeliou no céu, o maior inimigo do homem sempre foi a soberba e o orgulho. Sempre foi a soberba e o orgulho. Inimigo que só podem ser vencidos com o poder de Jesus Cristo em nós. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, são soberbas, não conseguem deixar que o Espírito Santo fale com ele, não conseguem deixar que o Espírito Santo faça mudança, não conseguem aceitar Cristo como seu suficiente Salvador, não conseguem entender que ele é um pecador, e quando a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas tem gente que bate no peito, não, eu sou diferente, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher santa, eu faço caridade, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. Não, eu não sou isso que o pastor está falando. Não, todos nós somos pecadores, e se não nos arrependermos, nós seremos consumidos pelo fogo do inferno. A palavra está dizendo que nós precisamos sair desse orgulho, sair dessa soberba. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz assim, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Meu Deus, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer ser exaltado? Quer ser exaltado pelo Senhor? Se humilhe na presença dEle. Acredite que você precisa dEle. Ele quer atender as suas orações, como diz Salmo, o Senhor te responde, mas você tem que reconhecer Ele, aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 29, o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Quem é o justo, irmão? Quem é o justo? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Somos justificados por Ele. A Bíblia está dizendo, mas o justo mantém o seu caminho em ordem. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, a sua soberba, a sua falta de humildade. Provérbios, o último texto para nós ler, Provérbios 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. O maior inimigo do homem hoje é o orgulho e a soberba. Todo esse salmo está dizendo para nós que nós precisamos das misericórdias do Senhor. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer a nossa arrogância, o nosso orgulho. Nós precisamos reconhecer a nossa soberba. Nós seremos atendidos por Deus. Teremos as nossas orações respondidas. Mas para isso, endireitamos o nosso altar. Fazemos altares ao Senhor. Faça momentos de oração, de preferência 1, 2 vezes ao dia. Ore a Deus. Tenha momento de altar, de reverência ao Senhor. Isso é muito importante. Se você é um adorador, você precisa adorar. E você só consegue adorar, você só consegue ter as orações respondidas por causa da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Amém? As misericórdias do Senhor Jesus é a causa de não sermos consumidos. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia dEle. Deus é bom,
Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus te ama, Deus nos ama e Deus tem um plano maravilhoso para nós. Curva a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, a tua palavra foi ministrada, eu creio que o Senhor é o dono da palavra, e neste momento, Senhor, nós queremos nos consertar diante do Senhor, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer os nossos pecados, reconhecer o quão falhos nós somos, reconhecer, Pai, que o Senhor nos atende. Eu sei que o Senhor nos atende, as nossas orações serão atendidas quando nós clamarmos, quando nós nos reverenciarmos, quando nós realmente reconhecer que o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, atenda o teu filho, atenda a tua filha, Deus de poder. Oh Deus, perdoa os pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu creio, Pai, que teu filho que está aqui nessa noite, ele quer tomar uma decisão, mas às vezes, oh Pai, a circunstância da vida impede ele de tomar uma decisão. Em nome de Jesus, papai, dê, Pai, esta oportunidade para o teu filho, que neste momento, Pai, ele esteja reconhecendo os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida, meu Deus. Perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, que ele seja salvo, seja liberto para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, meu Deus, assim nós cremos e nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre a tua igreja, como diz a tua palavra. A tua palavra não volta vazia, e eu creio, Pai, que esta palavra vai fazer toda a diferença nos nossos corações, em nome de Jesus, amém.